E já estamos de volta. Eu estou recebendo hoje aqui no programa o Dr. Fernando Pinto, que é presidente da Unimed. A gente vai bater um papo para ajudar você aí que acompanha o nosso programa a fazer bom uso do seu plano de saúde e se manter bem, né, doutor Fernando? Tudo bom? Bem-vindo. Verdade, obrigado pelo espaço. Qual é o maior desafio das operadoras de saúde hoje? Com certeza, o maior desafio é o controle dos custos assistenciais, porque hoje isso impacta muito o resultado das operadoras. Esse custo ele é crescente e ele é um custo que normalmente evolui acima da inflação convencional. Só para você ter uma ideia, essa inflação convencional está aí na casa dos 3%, a inflação médica ela caminha no patamar de 12%, 13%. Então isso realmente leva a uma dificuldade grande para se controlar os custos e as despesas assistenciais. O que seriam as despesas assistenciais? São todas aquelas despesas gastas com consultas, com exames de diagnóstico, com internações, com cirurgias, com próteses, com materiais e tudo mais. Então, esse custo é realmente o maior desafio para a operadora de plano de saúde. E por que o custo tão alto? As pessoas estão indo mais ao médico, estão usando mais? Na realidade, essa é uma das causas, né? De certa forma, existe às vezes o uso abusivo pelo usuário, que às vezes faz um número de consultas maior do que a média, utiliza também uma série de exames de diagnóstico acima da média e isso termina impactando. Além disso, nós temos outros problemas, como a inflação médica, como eu falei, a incorporação de novas tecnologias, as órteses, as próteses, os materiais, a questão da judicialização hoje da saúde, né? A questão de ressarcimento ao SUS. Então, são várias variáveis, vamos dizer, que podem compor e influenciar esse resultado. Doutor Fernando, vamos falar assim da urgência médica, né? A minha visão, quando eu chego naquela urgência, sempre tem muita gente, e assim, seria necessário essa ida à urgência? Quais são os fatores assim que a mãe que está em casa, o paciente que está em casa vendo, não, isso não requer que eu vá para uma urgência? Quais são, o que é que ele deve analisar? Quando é que deve realmente Exato. Muitas vezes as urgências são superlotadas, né? E vamos dar o exemplo que é uma das maiores procuras, que é a pediatria, porque muitas vezes os pais não aguardam aquele período inicial, por exemplo, da evolução de uma febre. Então a febre aparece, ela pode aparecer e nas primeiras 48, 72 horas desaparecer de uma maneira normal, né? Devido ao curso da doença, e muitas vezes isso termina gerando angústia e no primeiro pico de febre que aparece, o pai já procura um pronto-socorro, né? Então a gente sempre orienta para aguardar um pouco mais, para medicar a criança em casa, observar, porque na maioria das vezes essas febres de origem viral vão desaparecer de maneira espontânea. E isso termina sobrecarregando muitas vezes os pronto-socorros, porque muitas vezes esses pacientes na classificação de risco são pacientes verde e azul, que são pacientes caracterizados para atendimento ambulatorial. Então, se esses pacientes vão para a urgência, eles terminam sobrecarregando e aumentando o tempo. A urgência, na realidade, é para aqueles pacientes amarelo, vermelhos, né, laranja, que são os pacientes críticos e que precisariam daquele atendimento. É tanto que, preocupado com isso, a Unimed também está desenvolvendo um tipo de agendamento online. Em breve nós vamos lançar aí para o mercado, que isso facilita com que, por exemplo, se um paciente sente uma dor de estômago, por exemplo, de madrugada, ele vai ter acesso ao aplicativo e no próprio aplicativo ele vai fazer o agendamento dessa consulta. Então ele pode ser atendido, por exemplo, no outro dia, às 7 horas da manhã, às 8 horas da manhã, sem necessidade de se deslocar da sua casa para um pronto-socorro. Então, algumas vezes, a dificuldade de marcação da consulta eletiva também leva à procura do pronto-socorro. Então, isso vai facilitar bastante e vai ser muito bom para o usuário e também, com certeza, para o plantão. Nos centros clínicos da Unimed? Isso nos centros clínicos, exatamente. E a ideia é que, posteriormente, a gente estenda essa marcação para a rede aberta, que seria para toda a rede de consultórios dos médicos de uma maneira geral. Mas, numa primeira fase, isso vai contemplar os centros próprios da Unimed. Inclusive, quero até parabenizar pelo o centro de pediatria, né? Porque salva muitas mães. Essa questão da gente não precisar levar o filho para a urgência e ter ali o centro para atender, né, os nossos filhos. É muito bom. Exatamente. Isso foi uma inovação da nossa gestão, né, a possibilidade de ampliar
esse atendimento pediátrico, de abrir novos consultórios, trazer mais profissionais, né, mais médicos cooperados, e isso fez com que esses agendamentos de consulta ficassem hoje bem curtos, né? Hoje a gente consegue agendar uma consulta com 3 dias, por exemplo, e isso ajuda bastante o usuário que precisa fazer esse agendamento. Tem novidade, eu já soube do hospital, né? Que o hospital da Unimed já está ali, referência à maternidade também ali no hospital, e vocês vão ampliar o atendimento. Na realidade, é uma prioridade da nossa gestão a assistência materno-infantil. Nós sabemos que Natal passou por dificuldades, né? Nós só tínhamos 2 maternidades, onde uma delas fechou, e de certa forma o próprio Hospital da Unimed absorveu grande parte dessa demanda. Mas agora nós já startamos um novo projeto de praticamente um outro hospital. Nós vamos dobrar a capacidade do hospital, é um hospital que vai chegar a 250 leitos, onde vai ter especificamente uma unidade materno-infantil, exatamente para poder garantir à gestante, né, um bom parto e principalmente a atenção à criança. Ótimo. Doutor Fernando, quando a gente fala em saúde, tem também a questão da prevenção, e é o que a gente bate sempre aqui no programa, né? Você não precisa ir ao médico, ou as idas ao médico vai diminuir muito se você adotar o estilo de vida saudável, questão da prática de exercícios, da alimentação saudável, controlar um pouco o estresse. E como é que a Unimed trabalha isso? Bom, não tenha dúvida que o grande foco é realmente a prevenção. Tanto que a Unimed lançou também uma campanha chamada de Mude um Hábito, né? Então, se a cada dia você mudar um hábito, com certeza você vai ganhar em termos de resultado da sua saúde. Então, é um hábito de você caminhar, é um hábito de você se alimentar com frutas e verduras, é o hábito de parar de fumar, de ingerir menos bebidas alcoólicas. Então, isso tudo faz com que nós possamos ter uma saúde de melhor qualidade, vamos dizer assim. E eu acho que o grande foco, né, está exatamente em prevenir a obesidade, a hipertensão e o diabetes, porque essas 3 situações realmente são aquelas que vão gerar no futuro pacientes crônicos. E muitas vezes, quando essas 3 situações estão associadas, a gravidade desse paciente é muito maior. Então, nós vamos estar investindo também em ações de prevenção, né? Vamos inovar com os centros de atenção primária, né? Hoje é uma coisa que no mundo todo se fala muito, que é é baseado naquele médico de família, a possibilidade de que aquela carteira de clientes tenha a referência de um determinado médico, e na hora que ele sinta qualquer problema, ele pode ligar para aquele médico, ele pode tirar as dúvidas, ele pode fazer um agendamento diferenciado. É como se aquele profissional tivesse a responsabilidade pelo número X de pacientes. Então isso no Canadá, no Reino Unido, em Portugal, já funciona muito bem. Então esses modelos de assistência estão sendo transportados também para o Brasil, e até o final do ano, com certeza, nós também estaremos lançando esses centros de atenção primária em Natal. Que coisa boa. E fica aqui o conselho, né, que eu sempre falo, não tem jeito, todo programa a gente tem que bater nessa tecla, que você que é o principal responsável por sua vida, né, com relação às escolhas que você faz todos os dias. Aí, não tem um plano de saúde que salva. Quando você já está lá com a obesidade, com a pressão alta, com a diabetes, não vai ser o seu plano que vai conseguir salvar a sua vida, não é isso, doutor Fernando? É verdade. Tem que ser as escolhas do dia a dia. Eu acho que o primeiro passo é a conscientização do paciente, né? De certa forma, um plano de saúde a gente deveria pensar como se fosse um seguro de um carro, né? Ninguém quer usar um seguro de um carro, né? Mas é óbvio que quando você tem necessidade, você tem que utilizá-lo de maneira também racional. Porque hoje a gente tem um excesso de solicitação, por exemplo, de exames de diagnósticos, e exames que muitas vezes são normais, e exames que sequer os pacientes vão buscar. Então, no final, isso termina gerando um custo muito alto, né? E não traz benefício nenhum em relação ao resultado daquele paciente. Então, é fundamental a informação de investir na prevenção, porque o grande segredo está aí, né? É a atividade física, é diminuir o cigarro, é melhorar a alimentação
e poder ter uma qualidade de vida melhor no futuro. É isso aí, se colocar como prioridade para você, que é o mais importante, né? Obrigada, doutor Fernando. As portas do Viver Bem estão sempre abertas. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Lembre-se que você pode continuar conectado com a gente durante a semana inteira através das nossas redes sociais, @Guia Viver Bem, no Instagram, no Twitter e no Facebook. E tem também o nosso canal no YouTube, que disponibiliza todos os vídeos para você qualquer hora do dia. É só acessar youtube.com/TV Viver Bem. Ótimo final de semana e no próximo sábado a gente se encontra mais uma vez. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você.